decisão interlocutória, sentença, despacho e acórdão. Provavelmente você já ouviu esses 4 termos, talvez porque você tem um processo e está registrado lá no Juiz Brasil, você abriu para ver a movimentação, viu uma dessas palavras e falou, meu Deus, o que será que aconteceu? Ou então você é estudante aí no começo da faculdade de Direito, talvez o seu primeiro estágio, seu chefe te mandou uma tarefa, mandou alguma decisão junto e você leu lá, acórdão. O que é isso? Talvez você viu essas palavras em uma notícia no jornal, diariamente isso acontece, mas você sabe o que elas significam? Não? Olha só, é muito importante você saber. Por isso eu, Christian Jeff, advogado, vou te explicar com base de onde elas se fundamentam, lá no nosso Código de Processo Civil. Então, vem comigo que a gente já vai entender. Bem, lá no artigo 203 do Código de Processo Civil, é dito claramente que tem 3 tipos de pronunciamento que o juiz pode fazer, sendo eles a sentença, a decisão interlocutória e o despacho. E cada um dos parágrafos desse artigo da lei trata exatamente sobre cada um desses e eu quero começar de trás para frente para você entender. Primeiramente, o parágrafo 3º fala sobre despacho. O que é um despacho? São basicamente todos os pronunciamentos que não têm carga decisório, ou seja, só impulsiona o processo pra frente. Vamos entender com um exemplo. O juiz manda citar o réu. Ele viu lá que tava tudo certinho, a documentação inicial, e fala pra citar o réu. Pronto, isso é um despacho. Ou talvez ele pede a juntada de algo. Ótimo, é um despacho também. Então, o despacho, essas coisas que só ajudam o processo a continuar, percebe? Por isso que a lei mesmo diz que contra despacho não tem nenhum recurso, porque ele não tem caráter decisório. Então, não tem algo para você contestar ali. Então não tem por que existir recurso. Aí logo em seguida, a gente vê lá no parágrafo 2º a decisão interlocutória. Como ela é definida na lei é bem interessante, porque ela é definida por exclusão. A lei diz que a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra como sentença. Ou seja, primeiro você tem que saber o que é sentença, que a gente já vai saber, para entender por eliminação o que é uma decisão interlocutória. E é basicamente tudo que o juiz decide de relevante no meio do processo, sem encerrar o processo, sem terminar ele. O mais famoso é definir uma tutela de urgência. Se tem ali, se a gente pedir uma liminar, porque a gente mostra pro juiz por A mais B que aquele direito ali é muito claro, e se a pessoa não tiver acesso àquele direito muito rápido, ela vai ter um dano gigantesco, como no meu caso, eu trabalho com direito digital, então eu peço muito liminar quando, por exemplo, o Instagram derruba uma conta de maneira aleatória. Eu falo, ó, esse direito é muito certo, a pessoa não teve nenhuma oportunidade de fazer o seu contraditório, exercer sua ampla defesa. Ela nem sabe, na verdade, porque derrubaram o perfil dela. Ela tem esse direito e ela não está acessando ele. Então, nesse sentido, é muito claro o direito da pessoa. E vamos pensar numa empresa, num perfil profissional. Ficar, às vezes, sei lá, 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio num processo é algo que vai gerar um dano, se aquilo é um trabalho da pessoa, gigantesco, um dano, nossa, absurdo. Então, a pessoa merece ter acesso a esse direito já. Aí, se no final, de fato, ela estava errada, é só suspender. É algo que tem como retroagir, tem como voltar atrás. Então, isso é uma decisão interlocutória. Percebe? O juiz decide, dá esse direito, mas sem encerrar o processo. Ele concede isso, enquanto isso a gente vai continuando tudo. É muito comum também no direito da saúde. Por exemplo, a pessoa precisa de um procedimento urgente, que senão ela corre risco de vida. E o plano de saúde está lá negando aquele procedimento. O juiz pode decidir ali, não tem como a pessoa esperar, né, ela vir a falecer para ela ter aquele direito. Então, essas questões que ele vai decidir, mas o processo vai continuar rodando para a gente discutir de fato quem estava certo, qual que vai ser a decisão final, são o que a gente chama de decisão interlocutória. E contra essa decisão interlocutória tem sim um recurso que a gente chama de agravo de instrumento, previsto lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E ele fala lá em quais oportunidades dá para fazer um agravo de instrumento. E tá lá, tutela de urgência,
algo do mérito do processo que foi julgado parcialmente. O mérito do processo é o que está sendo discutido em si, é o bolo, o conteúdo. Tem questões que são preliminares, como por exemplo, fórum, tipo, eu entrei com o processo São Paulo, mas não é o Tribunal de São Paulo, o Tribunal Estadual de São Paulo que é competente para julgar isso, é o Tribunal Federal do Rio de Janeiro, vamos supor. Isso é uma questão preliminar. Questão de mérito é o que a gente está discutindo em si. Então, se teve uma decisão de mérito parcialmente julgada, pode ter agravo de instrumento. A própria questão da competência, que eu falei, que é uma preliminar, pode ser discutida em caráter de agravo. Às vezes eu entro com processo, vamos supor, no Rio Grande do Sul, o juiz daqui fala, não, a gente não é competente, o tribunal para julgar isso, competente, é o Tribunal Estadual da Paraíba. Aí eu vejo e falo, não, na verdade não é assim, é esse tribunal sim, mas o juiz já decidiu, ele queria encerrar o processo ali. Aí eu posso fazer esse recurso, agravo de instrumento, para levar para o tribunal, para a gente rediscutir essa questão. Está lá na lei as hipóteses que cabe esse recurso, só que o próprio STJ já discutiu isso também, lá no tema 988. E ele decidiu que essa lista de hipóteses que cabe não é fechada. Porque quando existe uma urgência real, quando esperar pela ação tornaria a discussão inútil, cabe agravo de instrumento mesmo fora da lista. E ali no parágrafo 1º desse artigo 203, nós temos a sentença. É um pronunciamento que, com base nos artigos 485 ou 487 do CPC, põe fim à fase de conhecimento do processo ou extingue uma execução. E contra essa sentença, que é aquele momento que o juiz olhou para tudo, olhou para as provas, olhou para tudo mais, falou, pronto, eu tenho uma decisão, cabe um recurso chamado apelação, previsto lá no artigo 1009 do CPC, que também, tanto igual ao agravo, tem um prazo de 15 dias úteis. E uma coisa que os tribunais já pacificaram é que para saber se algo é de fato sentença, não é só olhar e falar, cara, o processo acabou. Mas é mostrar que aquele pronunciamento se enquadra no conteúdo desses dois artigos que eu falei, o 485 e o 487. Porque tem decisão que até parece sentença, porque ela resolve mérito, mas ela não encerra a fase. E nesse caso, mesmo com conteúdo de mérito, o recurso ainda é o agravo de instrumento, não a apelação. E essa discussão, o STJ resolveu num julgamento envolvendo cumprimento de sentença, entendendo que se a decisão extingue a execução, ela é sentença. Se ela não extingue, mesmo decidindo o mérito daquele incidente, ela é uma decisão interlocutória. Olha que loucura. E essa quarta palavra, o acórdão, o que é isso? Ele não está nesse parágrafo 206, porque ele nasce em outro lugar. Ele é um julgamento colegiado no tribunal, quando os desembargadores chegam e decidem juntos sobre aquilo lá. Porque quando a gente entra tanto com o agravo de instrumento quanto com a apelação, não é mais o juiz da comarca ali que vai decidir. A gente vai pro tribunal estadual e ali vai ter um desembargador, relator, e ele vai julgar em uma turma, em colegiado, com outros desembargadores. E a decisão dessa turma é o tal de acórdão. E eu vou fazer, inclusive, um vídeo ainda para explicar a diferença de juiz, juiz leigo, desembargador e ministro. Então agora eu acho que você entendeu. E para resumir tudo, eu queria contar uma historinha. Pensa num carro, você tá lá andando no carro. O juiz está dirigindo o carrinho. Quando ele faz algo ali, sei lá, da partida, muda a marcha, enfim, faz questões só pro carro continuar andando, é como se fosse um despacho. Quando ele tem que decidir algo, tomar um rumo ali, de fato, naquele processo, ou ir pra lá ou pra cá, vamos supor, ele tá dirigindo ali e tem uma bifurcação, ele tem que escolher um lado ou outro. Esse momento é a sentença. E num outro momento, quando a gente tá viajando numa máquina mais complexa, sei lá, no avião, um foguete, não é só mais um motorista sozinho que tá dirigindo, mas é alguém que tem uma expertise maior, tem mais experiência geralmente, e ele não dirige sozinho. E aí vai sair o acórdão pela turma de desembargadores. E espero que agora, quando você vê numa notícia uma dessas 4 palavras, você entenda o que é. Então, se gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, dá um like. Todas as minhas redes sociais são @ChrisJeff. Me segue lá para fortalecer. Obrigado.